Se eu te dissesse que apenas 3 gramas por dia podem ajudar a encolher células de gordura, reparar as mitocôndrias e reacender sua energia de forma totalmente natural, você acreditaria? Talvez uma parte de você queira acreditar. E outra parte pense: já tentei tanto, já fiz tudo certo, por que meu corpo ainda parece não responder? E é justamente por isso que você está aqui agora. Não para ouvir mais uma promessa vazia, mas para finalmente entender o que o seu corpo tem tentado te dizer em silêncio. Porque existe uma exaustão que não aparece em exames, um cansaço que não melhora com sono, uma falta de energia que não combina com todo o esforço que você faz para se cuidar. É como se a vida estivesse acontecendo, mas você estivesse apenas acompanhando, sem brilho, sem aquele impulso interno que um dia já fez você se sentir vivo. E quando tudo parece pesado, a gente começa a se questionar: será que isso é normal? Será que estou envelhecendo antes do tempo? Será que tem algo errado comigo? Mas, e se o problema não estiver no que você faz, e sim na maneira como o seu corpo está conseguindo produzir energia? E se toda essa sensação de lentidão, fadiga, humor instável e dificuldade para emagrecer estiver conectada ao que acontece dentro das suas células, exatamente no lugar onde a energia nasce? A verdade é que ninguém merece viver com o peso de um corpo cansado. Você não precisa aceitar essa versão exausta de si mesmo como se fosse definitiva. Existe um caminho de volta para a leveza, para a vitalidade e para a sensação deliciosa de acordar com vontade de viver o dia. E é sobre isso que eu vou te guiar ao longo deste vídeo. Antes de continuar, eu quero muito te fazer um convite especial. Se você sente que esse conteúdo pode ajudar você e outras pessoas a reencontrarem equilíbrio e bem-estar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso não é só um gesto técnico. É uma forma de espalhar saúde e autocuidado para mais pessoas que hoje podem estar sofrendo em silêncio, assim como você talvez já sofreu. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir um alimento natural, usado até pela NASA, que tem o poder real de transformar energia baixa em vitalidade, lentidão em movimento e frustração em orgulho. Às vezes, a mudança que buscamos não está em fazer mais. Está em oferecer ao corpo aquilo que ele precisava para voltar a funcionar como sempre foi programado para ser. E quando você sentir isso no seu próprio corpo, vai entender que nunca foi falta de força de vontade. Só faltava a chave certa. Você já reparou como às vezes o corpo começa a pedir ajuda antes mesmo da gente perceber? Outro dia, uma paciente me contou algo que descreve exatamente o que muitos vivem silenciosamente. Ela acordou com o despertador, olhou para o teto por alguns minutos e pensou: não fiz nada de especial ontem. Por que estou tão cansada hoje? Ela levantou mesmo assim, colocou o melhor sorriso no rosto, preparou o café, organizou a casa, respondeu mensagens do trabalho, tudo no automático. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, ela estava implorando por 1 minuto de leveza. E quando parou por 5 segundos no espelho antes de sair, se pegou perguntando: em que momento eu comecei a viver só para funcionar? Talvez essa pergunta também ecoe em você. A gente vai vivendo no piloto automático e, sem perceber, começa a aceitar como normal algo que não é. Cansaço constante, irritabilidade, falta de foco, sensação de estar sempre atrasado na própria vida. É como tentar correr com os pés presos ao chão ou nadar contra uma correnteza invisível. E quando o corpo não acompanha, a culpa chega. Eu devia fazer mais. Devia ser mais disciplinado. Devia dar conta. Mas não é sobre disciplina. Nunca foi. É sobre biologia, energia e cuidado. O corpo não quer te punir. Ele quer te proteger. Quando ele reduz a energia, ele está dizendo: por favor, olhe para mim. Eu estou no limite. A boa notícia, que eu desejo profundamente que você sinta, é que quando você começa a devolver ao corpo o que ele precisa para produzir energia de forma mais eficiente, ele devolve em dobro. Você volta a se reconhecer, volta a ter brilho nos olhos, volta a ter vontade de viver, e não apenas de sobreviver. Mas antes de qualquer suplemento, antes de qualquer técnica, existe algo simples e poderoso que pode mudar tudo. Pausar para se perceber. Parece pequeno, mas transforma. Amanhã, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, coloque uma mão no peito e outra no abdômen e pergunte a si mesma: o que o meu corpo precisa de mim hoje? Não o que o mundo precisa. Não o que eu tenho que entregar. Mas o que o seu corpo precisa. Talvez seja água. Talvez seja movimento. Talvez seja descanso. Talvez seja leveza.
Só você vai saber. Quando você cria esse pequeno ritual de escuta, 3 minutos, apenas 3, algo começa a se reorganizar dentro de você. Você se lembra de que merece se sentir bem, merece equilíbrio, merece energia para viver a sua vida com plenitude. Começa assim: uma pergunta pela manhã, uma respiração mais profunda, um compromisso amoroso com o seu corpo. E é nesse estado de conexão que pequenas escolhas ganham força, que novas rotinas nascem e que a transformação verdadeira começa. Sem pressa, sem culpa e com muito amor próprio. Às vezes, o corpo nos envia sinais muito antes da mente entender o que está acontecendo. Uma irritação sem motivo, um aperto no peito no meio da tarde, uma ansiedade que chega justo quando deveríamos estar descansando, ou aquela sensação estranha de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Não é coincidência. O corpo fala quando a mente não consegue mais pedir ajuda. Ele sussurra primeiro, depois grita. E quando ignoramos por tempo demais, ele toma medidas drásticas. Cansaço, dores, insônia, falta de energia. Não é fraqueza, é autoproteção. Você já viveu um período em que tudo parecia ok por fora, mas por dentro algo estava fora do lugar? Como se faltasse uma peça invisível para a vida voltar a encaixar? Se sim, eu adoraria que você compartilhasse nos comentários, porque quando você coloca em palavras o que sente, você não só se liberta um pouco, como também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Com o tempo, fomos ensinados a aceitar o desconforto emocional como parte da vida adulta. É normal estar cansado. É normal estar estressado. Todo mundo vive assim. Só que isso nos rouba algo precioso: o direito de viver com leveza. O corpo não nasceu para sobreviver em alerta constante. Quando ele perde energia, ele está tentando te proteger. Quando o humor oscila, ele está pedindo equilíbrio. Quando o sono não restaura, ele está pedindo pausa. E, curiosamente, quando você começa a ouvir esses pedidos, algo muda internamente. E rápido. Você percebe isso também? Que às vezes o que mais cansa não é o que fazemos, mas o que sentimos e calamos. Se essa frase fez sentido para você, escreve aqui nos comentários com uma palavra: eu sinto. Você não precisa explicar nada, só dizer que sente. Isso já cria um movimento de cura. Existe uma beleza silenciosa quando a gente aprende a respeitar o corpo como um guardião, não como um inimigo. Quando você entende que cansaço não é preguiça, que ansiedade não é frescura, que pausa não é fraqueza, nasce um novo relacionamento consigo. Você deixa de se cobrar e começa a se acolher. E com isso, a energia volta pouco a pouco, porque ela deixa de ser gasta lutando contra você mesma. Você já experimentou, nem que fosse por um instante, esse momento de presença? Aquele em que você respira fundo, se escuta e pensa: meu corpo só queria que eu olhasse para ele? Se já aconteceu com você, conta para mim nos comentários com um emoji que represente como você se sente agora. Pode ser qualquer um, o que fizer sentido para você. Quando a gente cria esse espaço seguro dentro de si, o corpo deixa de atacar e começa a colaborar. A mente se acalma, o humor equilibra, a disposição reaparece sem esforço. Não é mágica, é reconexão. E quanto mais você se abre para perceber o que sente, mais claro fica que saúde não é só ausência de doença, é presença de si. Às vezes, a vida escolhe momentos simples para nos ensinar verdades gigantes. Eu lembro de uma história que sempre me acompanha. Uma mulher que chegava todos os dias no consultório com o mesmo semblante, exausta, vazia, como se estivesse vivendo pela metade. Ela dizia que fazia tudo certo. Se alimentava bem, treinava, dormia no horário, mas acordava cansada, vivia irritada e sentia o corpo pesado, como se carregasse uma mala invisível nas costas. Nada nela parecia errado. Até que um dia, fiz uma pergunta diferente. Quando foi a última vez que você fez algo por você e não pelo que precisava ser feito? Ela olhou para baixo, respirou fundo e respondeu: eu não lembro. Naquele momento, algo ficou claro. O corpo não cansa apenas pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de sentir. Há um fato curioso da neurociência que pouca gente conhece. O cérebro humano consome mais energia processando emoções reprimidas do que executando tarefas físicas. Ou seja, não é o dia cheio que nos derruba. É carregar sentimentos sem espaço para respirar. É tentar ser forte o tempo todo. É segurar lágrimas para não preocupar ninguém. É dizer tá tudo bem, enquanto por dentro não está. E tem um detalhe que sempre me impressionou. O corpo tem uma linguagem própria para chamar a nossa atenção. Alguns sentem no estômago,
outros no peito, outros no cansaço que pesa nos ossos. Geralmente, o sintoma que mais incomoda é justamente o que mais precisa ser visto. Sabe qual foi a virada daquela paciente? Não foi um treino mais intenso, uma dieta mais restrita ou uma mudança radical. Foi um instante comum, quase banal. Ela estava preparando o café e, de repente, percebeu que não sentia o cheiro do café fazia meses, porque estava sempre pensando no próximo compromisso, nunca no momento presente. Ela fechou os olhos e respirou fundo, só sentindo o aroma. E chorou. Não de tristeza, mas de reencontro. Naquele dia, ela entendeu que não era a vida que tinha perdido cor. Era ela que tinha parado de enxergar. A partir daquele pequeno ritual, alguns segundos de presença, algo começou a se reorganizar. O cansaço diminuiu. A ansiedade acalmou. O corpo deixou de gritar porque finalmente a alma estava sendo ouvida. É surpreendente pensar que às vezes o que mais falta não é força. É permissão. Permissão para sentir, para existir, para descansar, para ser humana. Quando esse espaço se abre, mesmo sem grandes mudanças externas, acontece uma transformação silenciosa por dentro. E o corpo percebe. Ele sempre percebe. Em algum momento da vida, todos nós precisamos encarar uma verdade delicada. Não existe força maior do que a de alguém que decide cuidar de si depois de tanto tempo se ignorando. A cura não acontece quando tentamos dar conta de tudo, mas quando finalmente entendemos que não precisamos mais carregar o mundo nas costas para merecer descanso, afeto ou saúde. O peso do cansaço não vinha apenas do corpo, vinha da expectativa de ser forte o tempo inteiro. E quando essa expectativa cai, o alívio é quase físico, como se respirar se tornasse mais leve, como se um espaço interno se abrisse lentamente, como se a vida coubesse novamente dentro de nós. Talvez essa sensação esteja chegando até você agora. Aquele reconhecimento silencioso de que não era preguiça, fracasso ou falta de disciplina. Era esgotamento. Era um corpo tentando sobreviver enquanto a mente insistia em continuar. E quando entendemos isso, nasce uma compaixão profunda por nós mesmos. Não a compaixão que dói, mas a que acolhe. A que diz: você fez o melhor que conseguiu com a energia que tinha. O mais bonito é que quando paramos de nos culpar, o corpo começa a responder. Ele não precisa de perfeição. Ele precisa de cuidado. O metabolismo acelera quando há paz. A energia retorna quando há permissão. A saúde floresce quando existe amor próprio. O corpo nunca foi seu inimigo. Ele estava apenas pedindo para ser ouvido. E quando você o escuta, o equilíbrio não parece mais distante. Ele parece possível. Agora eu gostaria de te pedir uma reflexão honesta, e apenas você pode responder para si mesma. Se o seu corpo pudesse te pedir uma única coisa hoje, o que seria? Pausa, água, movimento, sono, carinho, respeito? A resposta que vier primeiro é a certa, porque ela nasce do lugar da verdade, não da cobrança. E se você permitir, essa resposta pode ser o início de uma nova fase da sua vida. Então aqui vai o convite mais importante deste vídeo. Escolha apenas um gesto de autocuidado para fazer ainda hoje. Apenas um. Pequeno o suficiente para ser possível. Grande o suficiente para ser sentido. Pode ser respirar mais devagar, alongar o corpo, comer com mais presença, ir dormir um pouco mais cedo, ou simplesmente colocar a mão no peito e agradecer ao seu corpo por tudo o que ele faz mesmo quando você não percebe. Esse é o primeiro passo, o mais poderoso, o que reacende algo dentro de nós. E quando você dá esse passo, mesmo que pequeno, o corpo percebe. A química muda, a energia muda, você muda. E é a partir desse ponto de reconexão que podemos começar a construir uma rotina real, sustentável e transformadora para restaurar sua saúde, sua vitalidade e sua relação com o próprio corpo. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes o corpo sussurra, às vezes o coração grita. E quase sempre, a gente só aprende quando finalmente para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era sinal de fraqueza, que sentir era um desperdício de tempo. Até que um dia o cansaço não pediu licença. Ele só chegou. Pesado, silencioso, incontornável. E foi ali que eu entendi, com toda a força. Saúde não é só o que aparece num exame. É o que a alma sente quando o dia termina. Eu nunca esqueço da primeira vez em que me permiti respirar de verdade. Não para cumprir uma técnica. Não para fazer certo. Mas para existir. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei.
Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer forte. Chorei por não ter me escutado antes. Foi simples. E foi libertador. Aquele momento me provou que o cuidado começa quando a gente se escuta, quando o corpo deixa de ser negligenciado e passa a ser acolhido. E quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde. A mente desacelera. O coração encontra um ritmo novo. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa exatamente no instante em que você decide que merece paz. Um único momento de presença pode se tornar o marco entre sobreviver e viver com plenitude. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. E prática cria mudança. Comece com o básico: respirações profundas, mais água, sono respeitado, movimento que faz bem e momentos de silêncio. Escreva o que sente sem medo do julgamento. Celebre as pequenas vitórias que ninguém vê, mas que fazem seu corpo sorrir por dentro. E lembre-se, saúde não é perfeição, é presença. Quanto mais você vive com consciência, mais seu corpo entende que está seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele floresce. Agora, feche os olhos por um instante e imagine acordar amanhã com a sensação de que seu corpo e sua mente estão do mesmo lado. Imagine viver um dia em que você não precisa mais lutar contra você mesma. Apenas caminhar em parceria com o seu próprio bem-estar. Isso é equilíbrio. Isso é cura. Isso é amor próprio em ação. E é tão mais acessível do que parece. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também está pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que você oferece ao mundo. Você merece se sentir viva, inteira e em paz dentro do próprio corpo. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreve no canal, curte o vídeo e conta aqui nos comentários qual pequeno gesto de autocuidado você vai escolher para honrar a sua saúde emocional hoje. Mesmo que seja só um passo de cada vez. Eu estarei aqui com você nessa jornada.